qual és tu, me aceitarás, minha alma purificarás, com teu amor me cobrirás. Ó meu Jesus, me achego a ti. Vem, vem guiar a minha vida e não me deixes vacilar. Jesus bendito, meu ser contrito, a ti eu quero consagrar. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes do quadro Vivendo a Palavra, a paz do Senhor Jesus, pela graça, bondade e misericórdia do nosso Deus, nós estamos chegando aqui para prosseguirmos a nossa viagem pela Bíblia Sagrada. Nós estamos lendo o livro de 1 Reis e hoje vamos ler o capítulo 20, já entrando na reta final de mais esse livro da Palavra do Senhor. Parabéns a você que está firme aí conosco, lendo a Palavra do Senhor. Tenho certeza que você tem sido grandemente abençoado, pois a Palavra de Deus é poderosa, ela jamais volta vazia. Aleluia. Vamos ler então capítulo 20, versículo 1. E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e havia com ele 32 reis, e cavalos e carros, e subiu e cercou a Samaria, e pelejou contra ela. Verso 2. E enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel. Verso 3. Que lhe disseram: Assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, e tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Verso 4. E respondeu o rei de Israel e disse: Conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, eu sou teu, e tudo quanto tenho. Verso 5. E tornaram a vir os mensageiros e disseram: Assim diz Ben-Hadad: Enviei-te, na verdade, mensageiros que disseram: Tu me has de dar a tua prata, o teu ouro, e as tuas mulheres e os teus filhos. Verso 6. Todavia, amanhã, a estas horas, enviarei os meus servos a ti. Esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus servos, e há de ser que tudo que de precioso tiveres, eles tomarão consigo e o levarão. Verso 7. Então o rei de Israel chamou a todos os anciãos da terra e disse: Notai agora e vede como este homem procura o mal, pois mandou pedir-me as mulheres, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e não lhe os neguei. Verso 8. E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: Não lhes dê ouvidos, nem consintas. Verso 9. Por isso disse aos mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao rei meu senhor: Tudo o que primeiro mandaste pedir ao teu servo, farei. Porém isto não posso fazer. E voltaram os mensageiros e lhe levaram a resposta. Verso 10. E Ben-Hadad enviou a ele mensageiros, dizendo: Assim me faça os deuses e outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Verso 11. Porém o rei de Israel respondeu e disse: Dizei-lhe, não se gabe quem se cinge das armas como aquele que as descinge. Verso 12. E sucedeu que, ouvindo ele esta palavra, estando a beber os reis nas tendas, disse aos seus servos: Ponde-vos em ordem contra a cidade. Verso 13. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Viste toda esta grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor.
Verso 14. E disse a Acabe: por quem? E ele disse: assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse: quem começará a peleja? E disse: tu. Verso 15. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232. E depois deles contou a todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. Verso 16. E saíram ao meio-dia, e Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. Verso 17. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro, e Ben-Hadad enviou espias que lhes deram avisos, dizendo: saíram de Samaria uns homens. Verso 18. E ele disse: ainda que para a paz saíssem, tomai-os vivos, e ainda que a peleja saíssem, tomai-os vivos. Verso 19. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias e o exército que os seguia. Verso 20. E eles feriram cada um ao seu adversário, e os sírios fugiram. Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. Verso 21. E saiu o rei de Israel, e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Verso 22. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: vai, esforça-te e atenta, e olha o que hás de fazer, porque no decurso de 1 ano o rei da Síria subirá contra ti. Verso 23. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles em campo raso, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Verso 24. Faze, pois, isso, tira os reis, cada um do seu lugar, e substitui-os por capitães. Verso 25. E forma outro exército igual ao exército que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro, e pelejemos com eles em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos à sua voz, e assim fez. Verso 26. E sucedeu que, passado 1 ano, Ben-Hadad passou revista aos sírios e subiu a Afeque para pelejar contra Israel. Verso 27. Também os filhos de Israel se passou revista, e providos de víveres marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se defronte deles como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Verso 28. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda esta multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Verso 29. E 7 dias estiveram acampados uns defronte dos outros, e sucedeu ao 7º dia que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram os sírios, 100.000 homens de pé num dia. Verso 30. E os restantes fugiram a Afeque, à cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade, escondendo-se de câmara em câmara. Verso 31. Então lhe disse os seus servos: eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, sacos aos lombos e cordas às cabeças, e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. Verso 32. Então cingiram sacos aos lombos e cordas às cabeças, e foram ao rei de Israel e disseram: diz o teu servo Ben-Hadad: deixa-me viver. E disse Acabe: pois ainda vive, é meu irmão. Verso 33. E aqueles homens tomaram isso por bom presságio, e apressaram-se em apanhar a sua palavra, e disseram: teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse: vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad foi a ele, e ele o fez subir ao carro. Verso 34. E disse ele:
As cidades que meu pai tomou de teu pai, tas restituirei. E faz para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu, respondeu Acabe, te deixarei ir com esta aliança. E fez com ele aliança e o deixou ir. Verso 35. Então um dos homens dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro, pela palavra do Senhor, ora, fere-me. E o homem recusou feri-lo. Verso 36. E ele lhe disse, por que não obedeceste à voz do Senhor? Eis que em te apartando de mim, um leão te ferirá. E como ele se apartou, um leão o encontrou e o feriu. Verso 37. Depois encontrou outro homem e disse-lhe, ora, fere-me. E aquele homem deu-lhe um golpe, ferindo-o. Verso 38. Então foi o profeta e pôs-se perante o rei no caminho, e disfarçou-se com cinza sobre os seus olhos. Verso 39. E sucedeu que, passando o rei, chamou ele ao rei, dizendo, teu servo estava no meio da peleja, e eis que, desviando-se um homem, trouxe-me outro homem e disse, guarda-me este homem. Se vier a faltar, será a tua vida em lugar da vida dele, ou pagarás um talento de prata. Verso 40. Sucedeu, pois, que, estando o teu servo ocupado de uma e de outra parte, eis que o homem desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse, esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Verso 41. Então ele se apressou e tirou a cinza de sobre os seus olhos, e o rei de Israel o reconheceu que era um dos profetas. Verso 42. E disse-lhe, assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia posto para a destruição, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. Verso 43. E foi o rei de Israel para sua casa desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Partilha teu pesar, entrega, pois, teus fardos, que os há de aliviar. Muito bem, amados irmãos, terminamos então a leitura aqui do capítulo 20 de 1 Reis. Para a nossa meditação, eu quero reler os versos 28 e o 29. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse-lhe, assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram acampados um defronte dos outros, e sucedeu ao 7º dia que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram os sírios 100.000 homens de pé num dia. Partilha teu pesar, entrega, pois, teus fardos, que os há de aliviar. Amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, neste capítulo, lemos sobre 2 guerras que Israel teve de enfrentar contra os sírios. Antes de se travar a primeira guerra, Deus, na sua misericórdia, enviou um profeta ao rei Acabe, rei de Israel, e disse-lhe que o Senhor lhe daria vitória naquela peleja, a fim de que o rei de Israel e o povo soubessem que o Senhor, Jeová, era Deus. E assim ocorreu. Mesmo o exército sírio sendo incomparavelmente maior, Israel o derrotou. Após a derrota, os auxiliares do rei da Síria lhe disseram que eles perderam a guerra devido ao fato de terem pelejado contra Israel em região montanhosa, pois disseram eles que o Deus de Israel era Deus das montanhas. Mas se eles voltassem a guerrear contra Israel num vale, numa região baixa, certamente os sírios venceriam,
pois o Deus de Israel era apenas Deus das montanhas e não dos vales. Assim, o rei da Síria lhe deu ouvidos e se reorganizou para pelejar novamente contra Israel, porém agora em região baixa, num vale. Então o Senhor novamente envia um profeta a Acabe, rei de Israel, e diz a ele que Deus lhe daria vitória novamente contra os sírios, para provar aos sírios que ele, o Senhor, não era apenas o Deus das montanhas, mas também o Deus dos vales. E assim, mais uma vez, o pequeno exército de Israel derrotou e esmagou o grande e poderoso exército dos sírios. Deus envergonhou a Síria, deixando claro que ele, Jeová, o Deus dos exércitos de Israel, é Deus das montanhas e também dos vales. Aleluia! Sim, meus amados e queridos irmãos, o nosso Deus é Deus de todos os lugares e situações. Ele está conosco na montanha, ou seja, quando tudo vai bem para nós, quando tudo está dando certo, quando temos saúde, quando a família vai bem, as finanças vão bem, quando há paz de todos os lados. Mas ainda bem que o nosso Deus também é o Deus que está conosco nos vales, isto é, quando as coisas vão mal para nós, quando falta saúde, quando ficamos desempregados, quando a crise chega e bate à nossa porta, quando falta o dinheiro, quando os problemas atingem nossa família, quando a tristeza nos invade e assim por diante. Sim, meus amados irmãos, aleluia, que não esqueçamos dessa verdade. O nosso Deus, ele não é apenas o Deus dos tempos bons, mas é também o Deus dos vales, dos tempos difíceis. Bendito seja o nome do Senhor. Quando estamos passando pelo vale, o Senhor está ao nosso lado, sofrendo conosco e nos ajudando a atravessar os momentos difíceis. Amado irmão, o crente não vive pelo que vê, pelo que ouve ou sente. O crente vive pela fé no Senhor, conforme Gálatas 3:11 e Hebreus 10:37. Querido irmão, você não está sozinho ou sozinha neste vale de lágrimas. Deus está com você. Creia e receba nesse dia que logo, logo você vai chegar novamente à montanha da vitória e o nome do Senhor Jesus será glorificado em sua vida. O seu Deus, o Deus que você serve, ele está com você na montanha, nos tempos bons, mas ele está com você também nos vales e te dar a vitória quando você passar por esses tempos difíceis. Eu não sei em que lugar você está nesse dia, se você está na montanha ou no vale, mas não importa, Deus está com você, tanto na montanha quanto nos vales. Medite nessa palavra. Deus lhe abençoe. Cristo é a rocha real, sobre a qual sem tardar tua vida eterna deves edificar. Se a morte rugir, nem cuidar terá. Oremos, meus irmãos. Querido Pai Celestial, queremos te glorificar, Senhor, por esse dia, pela tua palavra, por essa mensagem que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Obrigado, Pai. A nossa alma se alegra, pois o Senhor é o Deus tanto da montanha quanto dos vales. Ó Deus, visita o teu filho que neste dia está passando pelo vale, Senhor. Às vezes nem sente a tua presença, às vezes até pensa que o Senhor o abandonou. Mas a tua palavra nos diz que nós vivemos pela fé, não pelo que vemos ou sentimos. E pela fé temos certeza que o Senhor está conosco nos tempos bons, mas também nos tempos difíceis. Segura a mão do teu filho, segura a mão da tua filha, Pai, e faça que em breve ele possa estar na montanha da vitória. É o que lhe pedimos, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Eu quiser
Muito bem, meus amados e queridos irmãos, estamos então chegando ao final do quadro Vivendo a Palavra em mais esse dia. Aleluia! E eu espero você amanhã para nós lermos o penúltimo capítulo aqui de 1 Reis, que é o capítulo 21. Já estamos aí nos aproximando da conclusão de mais uma etapa da nossa viagem. Que maravilha! Louva a Deus por sua vida, você que está conosco aí nessa caminhada, ouvindo, compartilhando, nos ajudando a alcançar vidas pela palavra de Deus. Que Deus continue lhe abençoando, juntamente com a sua família. Fique na paz do Senhor e até amanhã, se nosso Deus permitir. Quisera ser